importante a gente observar se o idoso está com algum desconforto, tá, gente? Muitas vezes ele se torna agressivo, porque como eu falei, ele não sabe exprimir o que ele está sentindo, tá? Então, às vezes, ele está sentindo uma dor, ele está com uma infecção urinária, ele está com pneumonia, né? Ele está com prisão de ventre. Então, por isso que eu sempre digo para você que é cuidador, que é cuidadora, que é importante que você tenha uma agendinha, que você tenha um calendário para você anotar se o idoso está urinando, anotar se o idoso está indo ao banheiro, né? Para ver como que está o trânsito intestinal dele, porque o desconforto pode ser por conta dessas coisas. Ele não vai falar, é como se fosse aquela criança que ainda não sabe falar, ele está com desconforto, mas às vezes ele não sabe dizer para você, né? Ó, não tô indo ao banheiro, né? Ou está doendo, às vezes, sabe, tá com a vagina doendo, enfim, tá sentindo dor, está sentindo desconforto, você não sabe falar para você. Então você tem que observar. É muito comum em emergências, né? Em hospital, o idoso apresentar agressividade, aí, às vezes o familiar leva esse idoso para o hospital. Quando chega lá, a gente vai ver, é uma infecção urinária, é uma pneumonia, é um machucado, às vezes idoso acamado, por exemplo, quando não tem os cuidados com a pele, né, como eu falei para vocês, inclusive na live passada, às vezes vão surgindo feridas, essas feridas vão trazendo dor, trazendo desconforto para o idoso, e ele não sabe como exprimir isso, tá? Então é super importante que você observe se ele está com algum sintoma, enfim, de algum desconforto. Também é importante observar a questão do clima, tá? O idoso pode estar com muito calor, pode estar com muito frio, também não vai saber falar isso para você. E como que ele vai reagir com a agressividade? Sempre lembrando que nesse caso, a agressividade é muito comum realmente com aquela que a gente vê com as crianças pequenas, né? As crianças pequenas, quando elas não sabem, fez o cocôzinho lá na fralda, não sabe falar que está com cocô, né? Não está conseguindo urinar, não sabe. Então, assim, isso é muito comum. Na verdade, o cuidador, aquele que está mais próximo ali no dia a dia com o idoso, aos poucos você vai desenvolvendo essa percepção. Não precisa ficar preocupado, agitada. Quanto mais tempo você convive com esse idoso, principalmente se você for um familiar, você vai conseguir observar essas coisas. Você vai conseguir observar quando ele está com dor, você vai conseguir observar quando ele está com calor, quando ele está com frio, né? Então, assim, fica tranquilo, só aprenda a olhar mais, né? A observar mais o idoso, como eu disse no início da live, tá? Uma outra questão também, falei a questão do barulho, das pessoas falando, gente. Evite, se você tem um idoso com Alzheimer na sua casa, se você é cuidador, evite muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Isso causa um transtorno para o idoso que tem a doença de Alzheimer, vocês não têm noção. Para eles, já é difícil entender uma pessoa falando, né? Ainda mais se for mais pessoas falando, várias pessoas ao mesmo tempo, isso vai trazer agressividade, porque ele não entende nada que vocês estão falando, ele vai ter dificuldade para processar as frases, para entender qual é o assunto, para racionalizar, para chegar a uma conclusão do que está acontecendo. Então evite muitas pessoas falando, evite também uma coisa que o cuidador muito faz, gente, é ficar falando, né, conversando com outras pessoas na frente do idoso que tem a doença de Alzheimer e não incluir a participação dele. Isso é péssimo, isso é péssimo. Ele se sente como se ele fosse um objeto, como se ele fosse um boneco ali, as pessoas conversando como se ele não fosse um nada. Ele não vai reagir igual a gente reagiria, né? Brigando, reclamando, eu quero participar da conversa. Ele vai reagir se tornando agressivo. Então evite várias pessoas falando ao mesmo tempo, evite ambientes barulhentos e evite ficar falando com outras pessoas sem a participação do idoso, porque isso vai causar irritação nele, tá? Outra questão também, a gente precisa ter cuidado com a questão dos animais, tá bom, gente? Por quê? Muitas vezes o latido de um cachorro pode deixar o idoso mais agitado, tá? Os animais, eles podem tanto trazer mais tranquilidade para o idoso que tem a doença de Alzheimer, quanto deixar esses idosos mais agitados. Então, assim, você tem que observar. Tem um cachorro, tem um gato, tem um outro animal, observe se é isso que está deixando o idoso mais agressivo. Se for, infelizmente, você vai ter que doar, vai ter que deixar com outro familiar, porque assim, vai ser algo que vai te trazer transtorno sempre, né? Às vezes a família nem observa, mas é alguém do lado, uma família do lado, um vizinho, que tem um cachorro, ou tem um passarinho, enfim, tem um animal que fica ali cantando, gritando, latindo, e isso pode fazer com que o idoso sinta medo e por isso se torne agressivo, tá? Então sempre, gente, sempre observe. Iluminação, se não é sombra que está deixando o idoso agitado. Às vezes o espelho também, porque o idoso não se reconhece, tá bom? Ele não se reconhece naquele espelho, então muitas vezes ele se torna agitado, porque ele vê uma outra pessoa ali.
E aí ele começa a brigar e ali ele acha que aquela pessoa está ali para fazer alguma coisa contra ele. Então tenha cuidado com a questão dos espelhos também, observe se não é isso que está deixando o idoso agitado, tá? Lembrando sempre, para lidar com a agressividade, você precisa primeiro cuidar da sua segurança pessoal, porque sim, o idoso com Alzheimer pode fazer algo contra você, tá? Lembrando, ele não tem a mesma personalidade, ele não tem as mesmas percepções, às vezes ele não vai te conhecer, ou às vezes ele vai imaginar que você está querendo fazer algo contra ele. Então não fique naquela, mas eu sempre cuidei da minha mãe, eu sempre fui ótima para ela não vai fazer isso comigo. Ela não faria, seu pai não faria, mas faz porque a doença está comprometendo o cérebro dele ou dela, tá? Então sempre cuide da questão da segurança, aprimore a sua observação, a sua percepção sobre o idoso, observe qual a postura dele, qual o olhar dele diante de determinadas situações, né? Diante de determinadas pessoas, diante de determinadas coisas que está ouvindo. Esqueci de falar a questão de televisão também, lembrando que hoje a televisão praticamente o dia inteiro, né? Só passa violência, só passa agressividade. O idoso vai confundir, ele vai acreditar que aquilo está acontecendo ali, ao vivo, que aquilo é real. Ele não vai ter percepção que aquilo é novela, que aquilo é um filme, que aquilo é uma reportagem. Então tenha muito cuidado com televisão e sempre observe o que está acontecendo, quais são os gatilhos que estão deixando esse idoso agressivo. Observe desconfortos, observe clima, né? Observe a roupa que ele está utilizando, observe as pessoas, observe as conversas, os barulhos, o ambiente e aprimore a sua comunicação não verbal, como eu falei. Não adianta ficar estressado, ficar nervoso. O idoso ficou agressivo, você tem que se tornar calmo. Ele ou ela tem que olhar para você e ver no seu olhar que você está calma, que você está tranquilo. Você precisa passar segurança, por mais que por dentro você esteja nervoso ou nervosa, tá bom?